Olá, meu nome é Tami Marchiori, eu sou neuropsicóloga e nesse episódio eu vou falar de solidão acompanhada. Parece meio esquisito, né? Você fala assim, como assim solidão acompanhada? Solidão não é estar sozinho, né? Nem sempre, né? E hoje eu tô aqui com o Dr. Rafael Borges. Eu vou pedir pra você se apresentar rapidinho, Rafa, pra gente dar introdução nesse assunto. Olá, tudo bem? Muito prazer. Eu sou Rafael Borges, sou psicólogo clínico, atuo na abordagem de terapia cognitiva comportamental, sou especialista em saúde mental e relacionamentos. E hoje estou aqui nesse episódio com a Tami para a gente poder falar desse tema tão importante, né? E atualmente vem sendo discutidos. E vamos aqui esclarecer algumas dúvidas e colocar a nossa visão e a visão da psicologia frente a isso. Sim. Rafa, essa questão de solidão acompanhada é meio paradoxal, como eu falei, né? Parece que não faz sentido. E ela descreve esse sentimento de solidão, mesmo quando a gente está cercado de outras pessoas. E esse conceito vem ganhando mais destaque atualmente, né? Porque, vamos dizer assim, a sociedade, acho que um dos fatores principais é a forma como a gente funciona, né? Todo mundo interconectado, com mensagens e esse contato com o outro o tempo todo, mas é um contrato, foi ótimo, um contato que é muito superficial, né? As conexões são superficiais, né? Então a gente tem ali uma rede social, um smartphone, a gente está todo o tempo ali com acesso a outras pessoas. Só que quantas dessas conexões, dessas relações, elas. Eu brinco, né? Essa semana mesmo eu estava falando com uma paciente, né? São tantas pessoas que a gente tem contato, mas se dá uma dor de barriga, se dá um aperto, para quantas de fato você pode ligar? Com quantas pessoas de fato você pode contar, né? Então a gente está meio cercado de amigos, recebe curtida, comentário, mensagem no WhatsApp, mas muitas vezes tem relação com uma ilusão de companhia ou uma sensação que não alivia necessariamente o sentimento de solidão, né? Mas eu acho que não é só, até abrangendo assim, isso também acontece com pessoas na própria casa. Você tá com a sua família, com o seu marido, e tem uma sensação de estar sozinho, mesmo acompanhado. O que que você acha de tudo isso, Rafa? Sim, atualmente a gente tem, né, vivido, por causa da era digital, umas relações mais superficiais, né? Eu costumo dizer que se a gente for fazer uma linha do tempo, né, antigamente as pessoas, né, para serem mais valorizadas ou dignas aí de um afeto mais significativo, as pessoas teriam que ser. Então elas mostravam de fato quem elas eram, né? E isso agregava um valor muito grande a essas pessoas. Depois, ao passar do tempo, as pessoas eram o que elas tinham, né? Entrou aí, né, várias épocas, a gente acompanha alguns filmes, novelas de época, séries, então as pessoas tinham dotes, eram bem estabelecidas, eram as pessoas que tinham uma representatividade melhor. Então, o primeiro era o ser, depois era o ter. E hoje eu costumo dizer que a gente está na era do parecer. Você não precisa de ter e você não precisa de ter. Se você parece quem você é, né, ou se você parece o que você tem, já é o suficiente para muitas relações. E isso tem feito com que as relações fiquem superficiais, né? A gente que é psicólogo e atende essas demandas de saúde mental, né? Eu atendo muita demanda sobre relacionamento, não só relacionamento afetivo, mas relação empresarial, relação familiar. A gente vem percebendo que essas relações mais superficiais, né, de fato, trazem um prejuízo porque a pessoa meio que despersonifica, né? Ela passa, né, a acreditar que tem certo tipo de vínculo, de espaço na vida das pessoas, quando na verdade aquilo é muito superficial e quando ela precisa, né, desse vínculo, quando ela precisa desse suporte, ela não encontra por causa dessa superficialidade toda. Exato. E tem uma questão que é que quando, assim, a conexão do ser humano, ela exige, na verdade, vulnerabilidade e uma compreensão mútua. Se eu tenho uma relação mais profunda com alguém, se alguém me conhece de forma profunda, eu sou um pouco vulnerável, né? Eu mostro não só esse parecer ser, eu não mostro só o meu lado bom ou o lado meu que é ventável, vamos dizer assim, né? Aquilo que eu quero. Não, se uma pessoa me conhece de fato, ela conhece minha luz e minha sombra, vamos dizer assim. E muitas pessoas têm muita dificuldade hoje em dia também em lidar com essa vulnerabilidade, né? É, hoje, assim, todo mundo usa máscaras sociais, né? Eu não tô aqui nesse episódio falando com você como se eu estivesse tomando vinho com as minhas amigas, né? Ou com quando eu tô com meus filhos, sei lá. Todo mundo usa máscaras sociais, mas eu tenho um colega psicólogo que ele falava o seguinte:
O problema é quando essas máscaras grudam na cara. Quando essa pessoa ela não sabe quem ela é além da máscara, né? E tudo isso se torna muito difícil. Então, no mundo quando que é muito comum essas máscaras sociais, encontrar essas conexões autênticas é mais difícil, né? E às vezes a gente tem essa sensação de estar sozinho mesmo quando está acompanhado. Porque você não quer estar vulnerável com alguém que também não está vulnerável para você, né? E conexão física é diferente, né? A presença física, na verdade, é diferente de uma conexão emocional. A gente pode estar num ambiente cheio de gente, no escritório, numa festa, com marido, com... Isso não garante uma conexão emocional, né? Então, quando a gente se sente deslocado ou não compreendido, mesmo quando tá no meio de pessoas, a gente consegue manifestar essa solidão acompanhada, e aí eu penso em duas coisas. A primeira coisa é o seguinte: às vezes a gente se enxerga vítima dessa solidão acompanhada. Só que toda relação que a gente tem, ela está desse jeito porque relação é uma via de duas mãos. Não é culpa de ninguém, né? Mas é porque a gente está alimentando um padrão de relação. Se você tem uma solidão acompanhada, convido a refletir. Qual é o padrão que você alimenta que mantém isso? Ah, Tami, eu tenho um marido aqui, mas a gente me sente sozinha, ele não conversa, a gente não tem uma troca, cada um fica no celular. Ok, bacana. Já identificamos isso. Quais foram as tentativas que foram feitas para se aproximar, para ter essa comunicação, para procurar novamente coisas que sejam comuns a vocês, que vocês gostem de fazer? Ah, já tentei, não, não dá certo, não dá certo. Então, será que é esse lugar que você quer ficar? Não sei, não estou dizendo que é ou não é. Ou, eu tenho muitos colegas, mas não tenho com quem contar. Então, será que você está nos ambientes e se expondo a pessoas que vão trazer o que você quer? E outra pergunta: o que você está oferecendo para essas pessoas também? Porque muitas vezes a gente se coloca só no como vão me trazer o que eu quero, o afeto, o cuidado, mas o que você dá? O que que você acha, Rafa, desses aspectos? E um ponto muito importante que você trouxe, né, Tami? Eu acredito que ninguém começa uma relação pensando em se sentir solitária dentro dessa relação, seja ela qual for, né? Só que de acordo com a dinâmica dessas relações e com a manutenção, muito bem colocado por você, dessas relações, a gente já consegue ver características, né, do que de fato isso representa para a gente enquanto uma boa comunicação, enquanto uma boa relação, enquanto as partes ali podem contar uma com as outras, né? Então, o fato é, eu espero da pessoa, mas eu tenho uma contrapartida em relação a isso, né? Às vezes, né, eu não mostro vulnerabilidade, faz com que a pessoa também não mostre uma vulnerabilidade para mim. E aí, de fato, quando eu preciso dessa aproximação, não tem essa compatibilidade, porque me parece que já iniciou esse relacionamento com reservas, né? Essas reservas podem vir de crenças, essas reservas podem vir de insegurança. É o que eu costumo dizer, não tem como você se relacionar com outro se primeiramente você não se relaciona bem consigo mesmo, né? Então, eu acho que o principal aí dos relacionamentos é saber quem eu sou, como me relaciono comigo, o que que eu espero de um relacionamento, o que eu espero de uma amizade, o que eu espero de um vínculo profissional, o que eu espero de um namoro, o que eu espero de um noivado, de um casamento, né? Se eu não sei denominar, se eu não sei o que é importante para mim dentro de uma relação, de um relacionamento, eu fico fadado aí a aceitar o que vem e na maioria das vezes aquilo não supre as minhas expectativas, porque nem eu sei quais são as minhas expectativas e vem essa vulnerabilidade toda desses relacionamentos que infelizmente a gente tem acompanhado, como a gente disse no início, repletos aí de falta de compatibilidade, de comunicação e mais superficial mesmo. Exatamente. E acho que tem um aspecto que é importante também, que é da expectativa e realidade, né, que a gente tem. Por exemplo, a gente está num momento que as pessoas estão compartilhando os melhores momentos da vida, né? Ou criando isso, né? Então, o ser humano tem um aspecto comparativo, né? Como que eu sei que eu sou alta, magra, gorda, feliz, triste? Porque eu comparo com o outro. Sempre. A gente está sempre comparando com o outro para a gente ter uma noção daquilo, né? Para a gente ter uma medida daquilo. E essa comparação é muito injusta, porque geralmente a gente pega o pior da gente, a nossa caca, e compara com o melhor do outro.
com o recorte que a gente tem acesso. A gente não tem acesso à vida inteira de ninguém, a gente tem acesso a um recorte da vida da pessoa. Mesmo que for seu melhor amigo, você não tem acesso a tudo. O que essa pessoa pensa, sente, etc. Você tem um acesso a um recorte que você vê e que às vezes a pessoa te fala. Se é uma pessoa por rede social, menos ainda. Você só tem acesso àquilo que a pessoa mostra, você não tem acesso ao todo. Ou seja, você compara o seu pior com um recorte do melhor da vida da pessoa, ou seja, parece que isso é muito. E o que que isso faz? Isso às vezes cria uma distorção e faz com que as pessoas se sintam mais isoladas, pensando que estão sozinhas nos desafios diários, na vida, nos problemas, nos medos, enquanto tá todo mundo ao redor com uma vida andando, com uma vida perfeita. Isso não é verdade, né? Quantas vezes, né? Eu tenho um Instagram e etc, posto lá. Ué, já teve dia já de eu postar lindo com os meus filhos e naquele dia tinha colocado um de castigo, uma brigaiada em casa, aquela coisa com duas crianças, né? Ou postar um post lindo com meu marido, uma foto incrível de não sei quantos anos de casado e uma semana antes a gente tava se mordendo aqui em casa. As pessoas não têm acesso. Então, se você vai se comparar, compara com quem você era ontem, para ser justo com você mesmo. Porque você é a única pessoa que você tem acesso ao todo. E olha lá, né? Quantas coisas da gente a gente nem tem acesso. Não sei se faz sentido, Rafa. Então, claro, com certeza, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: quem compara, para. E é uma realidade, né? Você está se comparando com quem? Com a imagem que você projetou de uma pessoa que de fato você não sabe se é aquilo. Então você cria algo que você está vendo, se compara com aquilo, colocando você sempre abaixo, né? O nosso cérebro ele é contra-intuitivo, né? Então, se eu falar para você assim, não olhem para o meu nariz, não olhem para o meu nariz, é muito provável que já olharam para o meu nariz, né? Então, eu não consigo, às vezes, nem superar algo que eu vejo que está muito acima de mim. Então, eu me comparo com uma pessoa, né? E eu vejo aquela realidade muito diferente da minha. Talvez eu não tenha nem forças para poder modelar, talvez, essa pessoa que é interessante, né? Uhum. Modelar. Eu adoro o conteúdo da Tami, eu sigo ela há muito tempo, eu sou muito fã da Tami, mas eu não quero me comparar com a Tami. Eu sou o Rafael, mas eu me modelo a ela. Eu vejo qual tipo de conteúdo ela está fazendo, eu vejo as edições do vídeo dela, eu faço parte da equipe dela, então eu me modelo a ela. Porque se eu me comparasse a ela, né, eu acredito que isso aí me rebaixaria muito e eu não conseguiria evoluir enquanto profissional, enquanto pessoa. Então, há uma diferença nessas comparações. E a rede social, realmente, ela é um retrato, né, é um recorte daquilo que a pessoa quer mostrar. E nem todo mundo, por causa dessa insegurança que eu disse agora há pouco, tem a coragem de mostrar de fato quem ela é, tem a coragem de mostrar de fato o que está acontecendo, né? Porque tem medo também de ser comparado com outras pessoas. Então a gente não pode cair nessa teia, né? Não pode cair nesse erro, né, de se comparar as pessoas, porque quem compara, para. Exato. E porque também eu tenho algumas pacientes que entram numa frustração de mostrar uma coisa e ser outra, né? Então isso também gera uma solidão. Tem uma, tem uma paciente minha que ela é influencer, então ela é grande nesse meio, enfim. E uma das angústias é as pessoas interagem com o meu personagem, não comigo. Então eu sou sozinha mesmo acompanhada. E esse é um ponto interessante também da gente sempre se preservar, né? Cuidado com o que você expõe de você, com o que você fala, com se preserva, né? E eu acho que um mecanismo da nossa sociedade que, vamos dizer assim, ajuda muito nessa questão da solidão acompanhada é a velocidade com que as coisas estão acontecendo. O ritmo hoje da vida é muito acelerado, né? E às vezes limita a nossa oportunidade para uma interação mais profunda, mais significativa. Tá todo mundo acompanhado acompanhado, não, todo mundo ocupado com a rotina da vida, e mesmo acompanhado, às vezes cada um tá fazendo uma coisa, resolvendo uma coisa, e as pessoas encontram também pouco tempo para se conectarem de forma verdadeira. Não é nem por falta de tempo, é porque eu acho que muitas vezes hoje em dia não é prioridade das pessoas colocar energia nessas relações, nessas interações.
Então, às vezes, mesmo em casa, com famílias, né? Tá o filho estudando para o vestibular, o pai vendo não sei o quê, a mãe não sei o quê, ninguém interage. Porque o tempo, a vida é tão corrida e cada um com a sua prioridade. Então, a primeira coisa que eu sempre falo isso, o que a gente coloca energia na nossa vida cresce. Então, se você colocar energia na sua angústia, no medo, isso cresce. Então, se você tá aqui com a gente nesse episódio, ouvindo e pensando, eu me sinto sozinho, eu me sinto sozinha, mesmo acompanhada. Então, eu te digo, você precisa colocar energia nas suas relações e nas suas interações. Esse é o ponto, né? É a gente colocar a energia onde a gente quer que cresça na nossa vida. Só que eu entendo que muitas vezes tem outras questões, né? Às vezes a pessoa tá com sintomas deprimidos e não tem energia, não tem motivação para fazer essa busca, para ter interações. Isso também cria uma apatia, como se a pessoa não ficasse nem feliz, nem triste, não sente mais nada, né? Às vezes a ansiedade toma conta, tantas outras questões podem estar envolvidas. E se for o seu caso, busca uma rede de apoio. Que você acha, Rafa, dessa questão de prioridades, da velocidade do dia, do estresse, de tudo que está acontecendo com o mundo? Sim, sim. O alto índice, né, de pessoas que têm buscado por acompanhamento psicológico, né, para poder trabalhar justamente essas relações superficiais, me fez refletir sobre algo que também se é muito falado nos dias atuais, que é a diferença entre a solidão versus a solitude, né? E Uhum. muitas pessoas, de fato, não sabem essa diferença. Então, algumas pessoas chegavam com demandas, né, acreditando que elas estavam em solitude, quando na verdade elas de fato estavam em solidão, né? Então, precisa se fazer um trabalho de enfrentamento mesmo, como você disse, né, de colocar energia naquilo que você quer que cresça, para sim, depois que você esclarecer essa sua relação consigo, você definir se você quer se manter só a nível de solitude ou se isso é uma dificuldade que precisa ser trabalhada a nível de solidão, né? Porque as pessoas também costumam não enxergar o que de fato está acontecendo, né? Eu posso estar sofrendo em solidão, mas eu prefiro acreditar que eu vivo bem em solitude. E muitas das vezes eu passo isso pelas pessoas, né? E as pessoas que às vezes passam por solidão também começam a acreditar que está vivendo em solitude e vai virando esse giro de relacionamentos, né? Sós, mesmo estando acompanhado de vários likes, de vários seguidores, de várias pessoas, ou até mesmo em um ambiente social, né? Mas que a pessoa não está se sentindo bem, que muitas das vezes a pessoa não quis sair, mas ela precisa sair, ela precisa postar uma foto que ela saiu, ela precisa mostrar que ela está ali. Então, o gasto de energia também para você mostrar que está bem, ele poderia ser condicionado e voltado para que de fato que você quer que cresça, que você quer que desenvolva a nível de um bom relacionamento consigo mesmo, né? Psicoterapia, né, Tami? O acompanhamento psicológico ajuda muito a identificar esses parâmetros, essas dificuldades e melhor trabalhar isso, autoconhecimento, né? E a psicoterapia ela vai além disso para atuar de uma forma mais prática, porque um dos pontos é a gente se conhecer, conseguir lidar com os pensamentos, com as nossas ações, com as nossas emoções. Mas outro ponto importante são os nossos hábitos, o nosso ambiente. E às vezes a pessoa não sabe nem por onde começar em criar esses hábitos, em mudar o ambiente, ou seja lá aquilo que é gerador do estresse ou da solidão, né? É aquilo que falam, né? E que eu acho bem verdade. Você não morre afogado de pular no lago. Você morre afogado de ficar imerso nele. Então, cuidado para não ficar imerso nessa situação. Tá tudo bem que você tá passando por isso, passou por isso, ou identifica alguém que tá assim, enfim. Mas a questão é, ok, agora vai para cima, puxa o ar, e o que que podemos fazer daqui para frente? Ai, mas é o meu parceiro, mas é o meio que eu vivo, mas é tudo bem. Então, o outro a gente não muda, mas sempre há algo que nós podemos fazer, ainda que às vezes seja não estar nessa situação, ou modelar, ou conversar, e não precisa ser uma grande coisa. Faz 1% diferente todo dia. Dali uma semana você já vê uma diferença na sua vida. Rafa,
que você acha que é o maior medo ou angústia referente a uma pessoa que passa por solidão acompanhada? Acredito que a solidão acompanhada nada mais é do que você estar ao lado dos outros e ainda se sentir só, né? E as pessoas às vezes acreditam que dão conta de passar por aquilo ali, que aquilo ali é normal. Então, as pessoas acabam desconsiderando pontos importantes relacionados às suas próprias emoções. Eu estou me sentindo só, eu não tenho conexão, eu não consigo, né, melhorar, seja uma conexão em diálogo, seja uma conexão de afeto, eu não consigo me manter conectado com as pessoas, isso remete a uma solidão muito grande, e não consigo sair dessa situação por medo de ficar só. Então, se a pessoa está se sentindo, né, só ao lado de uma pessoa, né, então ela fazer algo para poder mudar isso não vai piorar a situação, já que ela está só, né? Então ela fica, né, presa àquilo com medo da situação piorar. Mas a situação ela não vai piorar porque não tem como estar pior do que você se sentir só estando acompanhado por outra pessoa. Então, acho que o primeiro ponto é refletir mesmo, né? Qual tem sido a qualidade das suas relações? Eu acho que autocrítica e autoconhecimento nesse ponto é muito importante, mas sendo de uma certa forma equilibrada, porque a nossa competição não é com o outro, a nossa competição é com a gente mesmo. Mas até essa competição, em determinados momentos, tem que ser dentro de um limite saudável, né? Uhum. O Rafael de hoje eu espero que seja melhor que o Rafael de ontem. Eu espero que o Rafael de amanhã seja melhor que o Rafael de hoje. Mas vou fazer uma analogia, é diferente de eu pegar um chicote no chão e ficar batendo nas minhas costas, né? Eu querendo me exigir cada vez mais. Então, assim, se acolha, né? Veja o que de fato você precisa, né? Para se manter dentro de um relacionamento que seja saudável para você. Veja se a outra pessoa também tem condições de suprir essas suas expectativas ou necessidades dentro de um relacionamento. Porque às vezes também o outro já está oferecendo tudo que ele tem para a gente e aquilo não está sendo suficiente para a gente. Então, o que está me deixando só é a expectativa que eu criei e eu estou me frustrando porque eu acho que o outro é responsável de preencher algo que eu mesmo deveria ter preenchido antes de começar essa relação e esse relacionamento. Então, autoconhecimento, autocrítica, olhar para si mesmo e através do diálogo, né? Dessa maior convivência, né, desse formato de mais diálogo, de maneira mais assertiva, conseguir ir padronizando os relacionamentos e as relações da forma e da maneira com que você acredita que seja o correto e o certo também. Sim. Tem alguns pontos que eu vejo que são comuns em pacientes meus com essa demanda, né? Não a pessoa tendo tudo isso, mas alguns desses, assim. Um é uma angústia, um medo de sentir que tá realmente cercado de pessoa, mas ninguém realmente compreende ou se importa. E nós queremos ser valorizados. A gente precisa de afeto. Então, isso às vezes gera uma angústia muito grande. É o medo da indiferença, né? Mesmo estando com as emoções, com as pessoas, aliás, suas emoções, pensamentos, suas preocupações, às vezes não são validados, não são reconhecidos. Então, isso gera uma angústia também, que faz muitas vezes a pessoa questionar o próprio valor. Será que eu não tenho essa atenção, esse afeto, esse olhar, porque eu não valho a pena? Será que eu não sou bom o suficiente para ter isso, né? Então, há às vezes uma crença de desvalor que é envolvida nisso. Então, a pessoa pode se perguntar se ela realmente é merecedora, às vezes ela duvida dela, e isso muitas vezes faz ela ficar nessa relação. Se eu sair disso, eu não vou ter nada melhor, porque eu não sou bom o suficiente, né? Então, às vezes, é um desespero silencioso que eu falo, sabe? De estar sofrendo sozinho, sem ninguém perceber. E esse medo da rejeição, insegurança com os vínculos, né? São coisas que deixam a pessoa mais vulnerável, às vezes, a se manter ou não conseguir ter ações para sair desse tipo de situação. O que que você acha, Rafa? Exatamente, né? Essa dificuldade, né, às vezes, de se posicionar por causa dessa crença. Então, eu estou em um relacionamento, né? Eu estou me sentindo completamente só, eu não estou conectado,
mas eu prefiro permanecer ali porque eu tenho a impressão ou a crença de que eu jamais vou encontrar uma pessoa que me dê aquele mínimo que eu acho que eu estou tendo dentro desse relacionamento. Uhum. Então a pessoa não fica porque ela quer, na verdade ela fica porque ela tem medo de ir e não encontrar, né, algo que vá suprir essas necessidades dela. E aí você fica em algo que não está fazendo bem para você, você fica, né, se mantendo relações com pessoas que não estão te agregando porque elas não conseguem suprir essas suas expectativas, né? E você acaba se frustrando com você e a cada vez se tornando mais dependente ainda. E aí é da pessoa e da situação também com que a pessoa está e você também se colocou dentro dessa situação, né? Então, você não sai, não é porque você não quer, você não sai porque você não consegue. Acredita que se você sair, você não vai ter o mínimo que você acredita que tem ali dentro desse relacionamento, dessa relação, Exatamente. né? E para fechar, da minha parte, eu queria dizer uma coisa. Se você acostumar o outro com migalhas, ele nunca vai te dar mais. As pessoas dão aquilo que a gente aceita. Então, se você aceita migalhas, isso é tudo que você vai ter. Olha para você, olha em volta. Se tá difícil sozinho, busca uma rede de apoio. Terapia, sim, mas às vezes uma pessoa que você confia, uma pessoa próxima, busque rede de apoio e forças onde você acha que pode encontrar. Rafa, eu quero agradecer muito, muito a sua presença, as suas palavras, seu conhecimento e queria saber se você tem uma mensagem, algum ponto que a gente não abordou que você acha importante. Oi, também, sou eu que agradeço, né? Mais uma vez estar aqui com você, com vocês, né? Sempre que possível, pode me chamar, é um prazer mesmo aqui dividir. Eu fico muito feliz e satisfeito por estar compartilhando um pouco com vocês aqui, né? Eu faço das suas palavras as minhas palavras também, e acredito que se você, né, está dentro de um relacionamento, de uma relação, onde você enxerga que aquilo não tem sido suficiente, bom para você, repense, né? Porque você de fato sabe o que precisa, você de fato sabe o que é necessário para você. Então, não fique no ruim achando que fora disso estará pior ainda, né? Só você sabe, né, das suas conquistas, das suas lutas, né, das suas dificuldades, das suas cicatrizes. Então, você pode ir muito mais além, desde que você queira, né, enfrentar isso e, de fato, sair dessa situação como um todo, né? Então, não permaneça em algo que está ruim, achando que sair desse algo vai piorar ainda mais. É só uma crença, né? Busque por sua rede de apoio, busque por um suporte caso seja necessário e vá ser feliz. Vá em busca do que realmente faz você vibrar, do que realmente é importante para você. Exatamente. Gente, o Rafael Borges trabalha na minha equipe, ele é especialista em relacionamento e atendimento de família. Rafa, deixa seu Instagram aqui pra gente, por favor. Sim, sim, faço parte da equipe da TAM, com muito orgulho, né? Mas o pessoal lá, meu Instagram é Rafael Borges Psi. Perfeito. Obrigada, viu, Rafa? Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Abraço.